Mas agora, assim, a curiosidade que tá me matando aqui. Como alguém que não era feito as redes sociais, que fazia um vídeo no escuro, hoje é host de um podcast. E olha, Renato, são coisas de Deus, de novo, tenho que falar, porque são coisas de Deus que acontecem, né? O Leonardo, que é o CEO da Best Homenagens, ele, ele tem um projeto que chama Projeto Humanize, dentro da Best Homenagens, que trata de humanização. E o primeiro foco dele era em caso de morte e luto nos ambientes de trabalho. Porque realmente, assim, a gente tem tido um aumento muito grande dessa questão de morte nos ambientes de trabalho, tá? Então, ele vislumbrando, né, ele percebendo, e ele falou que algumas vezes as empresas compravam uma coroa de flores lá na Best Homenagens e falava assim, poxa, Leonardo, nossa, a gente podia ter feito mais por esse profissional. A gente podia ter sido mais humano com essa pessoa, a gente podia ter escutado mais essa pessoa. E aí ele começou a perceber que, assim, precisava de apoio para essa área de humanização. E aí ele, dentro da cabeça maluca dele, ele falou: vou criar um podcast, porque o meu público-alvo são os profissionais de gestão, de recursos humanos, liderança. Esse é o meu público-alvo da Best Homenagens. Então, eu vou criar um conteúdo para eles, marketing de conteúdo também, né? Vou criar um conteúdo para entregar para eles. E aí, só que eu e o Leonardo, a gente era amigo de infância. Então, a gente adora contar essa história, eu e ele. A gente era amigo de infância, então, tipo, tem 30 anos, que é mais de 30 que a gente se conhece. E lá atrás, 30 anos atrás, ele lembrava que eu me comunicava bem, porque a vida separou a gente, cada um foi para um canto. E aí, quando ele pensou no podcast, ele falou: eu acho que tem a Vivi que fala de RH, que eu sigo lá no Facebook. Facebook, porque a gente é geração X, Brasil, então a gente é Facebook mesmo. E aí, nossa, eu sigo ela no Facebook, ela fala de RH, vou falar com ela. E ela se comunicava bem, vou falar com ela. E ele falou, ele veio, me ligou e contou. Eu até achei que ele estava perguntando minha opinião, porque, nossa, eu falei, nossa, Léo, muito bacana, pô, que bacana a sua iniciativa. Ah, mas eu queria que você participasse. Aí eu fiquei assustada, né? Falei, como assim? Nunca, jamais. E é isso que a gente fala hoje de plano de carreira, né? Como é que se faz um plano de carreira hoje? Se É coisas que difícil. você nunca imaginou podem ser possibilidades. E aí ele falou, é com uma outra pessoa. Aí eu me senti mais tranquilo. Falei, vamos fazer um piloto. E aí a gente fez um piloto e deu certo, né? Assim, ele resolveu fazer, né? Engatar no projeto. E aí, só que alguns episódios depois, o meu parceiro, né? Que era o Bernardo, ele falou, não vou mais participar por outros interesses. Então, o Leonardo falou, então você vai continuar sozinho. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Ele vai, você consegue. Isso que eu falo, né, Renato? Na vida da gente, e eu sempre me emociono de falar isso, porque pessoas que acreditam na gente, não tem preço, assim. E os vínculos que a gente faz da vida, né? As conexões que a gente faz da vida, são coisas que realmente levam para sempre. E aí ele falou, não, Vivi, você consegue, eu sei que você consegue. E eu não tinha confiança nenhuma em mim, mas ele tinha. E aí a gente começou a fazer, e a gente está no terceiro ano, né? E dá certo, pessoal. É bem legal, assim. De novo, confesso que acompanhei bastante. Inicialmente, eu confesso também que era para ver quais convidados eu poderia trazer aqui para uma Olha, conversa, Sandra! Olha aí, roubando Sandra! Sandra, roubando alguns dos convidados, mas eu gostei muito de todas as conversas com a Vivi. Então, até acho que a Vivi foi a primeira que eu convidei quando eu assisti o podcast, mas por questão de data acabou ficando para depois. Acho que a Juliana participou aqui depois. Mas é uma curiosidade, Vivi, como você é alguém que fala tanto assim da importância da mensagem, que a gente teve no começo aqui dessa conversa. Para mim isso também é importante, sabe? Apesar de no podcast aqui eu pensar numa possibilidade de um espaço aberto para ideias e para opiniões e visões, mas eu tenho um propósito de aprender e compartilhar coisas que as pessoas possam aprender, sabe? Como funciona para você escolher os convidados, sabe? Como porque nem sempre vai casar com muitas das suas visões, né? Não, não mesmo, mas nem sou eu, assim, que escolho, eu sugiro alguns, né, como tem a produção, tem o Léo, né, que também faz isso, na verdade, pessoalmente, a Sandra, que também traz as pessoas, então eu também sugiro algumas pessoas, normalmente
do que eu vou vendo dentro do meu LinkedIn, dentro das minhas redes sociais, e a Sandra também. A Sandra é uma caçadora, né, de de convidados, então ela traz, assim, uns presentes, assim, ela trouxe agora, e ela sempre fala que vai trazer alguém, eu dou risada, falo, duvido que vem, e depois a pessoa vem. Então, ela é uma caçadora, e, na verdade, a gente vai escolhendo, e realmente não tem problema que não faça sentido com o que eu penso. Eu acho que a gente tem que ouvir, né? E eu gosto da palavra até, que ela tá batidinha por causa do coaching, a cocriação. Eu gosto disso, porque eu pego um pouquinho do que você acha, né? Não sei se eu acredito em tudo, então pego um pedacinho disso aqui, um pedacinho do que eu acredito, e puxa, virou uma coisa melhor, minha e sua, juntas, né? Então, eu gosto um pouco disso. Eu já recebi, lógico, gente que falou coisas que eu não concordo. Em alguns momentos eu falo, quando eu acho que faz sentido, mas também não é um podcast de debate. Então, não é para isso. É um podcast para a gente ouvir realmente o que as pessoas têm para falar sobre determinado assunto. Mas quando eu acho que faz sentido, eu falo. Eu não sei se eu sou dessa linha, mas eu tô achando interessante. E é isso. Porque é muito lance da gente estar aberto também, né, Renato? Sim. Tá aberto e curioso. Eu sempre tento ter uma postura curiosa. Mas por que você pensa assim, né? O que te faz pensar assim? O que te faz construir essa linha de pensamento? Então, eu tento sempre ter essa postura curiosa. Então, a Sandra, na verdade, na próxima conversa eu tenho que conversar com a Sandra para aprender um pouquinho dessas estratégias de caçadores sobre como funciona. Inclusive, pessoal, estou deixando aqui, ó, vocês estão vendo aqui na tela o arroba da Vivi, do Pode Ser Humano também para vocês acompanharem. Sim, também. Vale a pena, é bem legal. Na descrição também tem as redes sociais, mas... E aí, curtiu esse trecho do nosso Profissão Mundo? Bem legal, né? Quero compartilhar com você, se você que acompanha o nosso podcast na intenção de crescer na carreira, mudar de carreira, quem sabe, no empreendedorismo, e quer encontrar uma renda extra ou que possa se transformar numa renda principal, enxerga o mercado digital, o marketing digital como uma possibilidade, no primeiro link da descrição, estou deixando um super curso, uma formação, para você começar a ganhar sua renda extra, criar o seu conteúdo, o seu podcast, trabalhar para uma empresa, e quem sabe se transformar uma futura renda extra aí, principal, excelente renda extra, tá? Aqui no primeiro link da descrição.